E aí, família, firmeza total. Espero que vocês estejam se cuidando. A aula de hoje é diáspora africana. Ela vai ser dividida em duas partes, tá? Então, nessa primeira parte, a gente vai estar dando as características daquilo que a gente chama de escravidão moderna. Né? Ela surge com a consolidação dos estados modernos. E na segunda parte, a gente vai estar falando aí das cicatrizes, do impacto, né? Pensando na nossa atualidade, basicamente ali nos anos 90, né? O impacto dessa escravidão, né, desse regime de exploração de seres humanos, né, no foco no Brasil, beleza? Então a Gessala vai ser dividida em duas partes. No final de cada parte a gente vai apresentar uma música aí para estar fechando a ideia. E o importante é que você tenha essa consolidação. Nesse primeiro momento, né, a gente tem aqui o navio negreiro de Johann Moritz, né, de 1830. Essa tela, né, basicamente ela retrata um navio tombeiro que levava todos esses povos africanos que estavam sendo sequestrados do continente e levava ele para as colônias onde sua mão de obra seria cessantemente utilizada como mão de obra escrava, certo? E a partir desse momento a gente tem que ela surge nesses estados modernos, então ela surge no contexto da Europa, né? E ela surge da aliança entre rei e burguesia, entre mercantes e rei, coroa, estado. Esse tipo de regime de escravização, ele só foi feito pelos europeus nesse período histórico. Então não confunda esse tipo de escravidão que ocorreu nas bases mercantilistas com qualquer outro tipo de escravidão que ocorreu na história da humanidade. É muito diferente, então é necessário que você tenha esse tipo de separação e divisão. E aí, e tem um slide específico da aula que a gente vai tratar muito bem essa diferença, beleza? Então, a gente vai quebrar um pouco desse pensamento eurocêntrico, né, que é produzido consequentemente por esse tipo de colonização, por esse tipo de exploração, de escravização europeia, tá? Então, para estar gente quebrando esses primeiros desafios, a gente vai entender o continente africano como um extenso território onde povoa-se diversos grupos diversos, muitas vezes convergentes, muitas vezes divergentes, tá? Então a gente tem aí uma pluralidade enorme dentro de todo esse território que é chamado de continente africano. Beleza? Então a gente tem aí por uma divisão geográfica, a gente tem a África do Norte, a África Subsaariana e a África Central. A gente tem diversas etnias, diversos grupos, diversas tribos que vivem nesse território, né? Então a gente tem desde a África do Norte povos semitas, descendentes de tribos berberes ali no Marrocos e os árabes, né? Tanto na Argélia, na Tunísia, né? Uma forte relação com a religião islâmica do norte da África, certo? A gente tem ali na África subsaariana grupos convertidos ao islamismo e culturas africanas negras como os Axantes, os Lorubás, os Dinkas, os Adalis e os Somalis. Tá? E na África Central, do deserto do Saara para baixo, a gente tem aí até o sul, né? Para baixo não, até em direção ao sul, a era ocupada por povos bantus, né? Que é um tronco linguístico, a gente vai dizer como os fantes, os bacongos e os bosquimanos, beleza? Aqui a gente tem um mapa linguístico de troncos linguísticos, para você ter uma noção, na Europa tem um grupo linguístico que deu origem às línguas faladas na Europa. Esse grupo linguístico é o grupo indo-europeu, certo? E no continente africano a gente tem seis troncos linguísticos. A partir de cada tronco linguístico sai diversas línguas diferentes que são do mesmo. O exemplo português vem do latim, desse tronco linguístico que surgiu do indo-europeu. Beleza? Então a gente tem que as línguas saem de uma língua mater principal, né? E isso é chamado de tronco linguístico. E na continente africano a gente tem mais de seis. Esses aqui são os principais, beleza? Em maior número. Além disso, a gente tem uma noção distorcida do continente africano em relação ao seu tamanho, que é produzida pelos mapas. Para você ter uma noção da dimensão e do tamanho desse continente, para vocês entenderem a pluralidade de tribos e países que se constituem posterior ao neocolonialismo, na independência dos estados
após o neocolonialismo, a gente tem aqui, né, que se a gente conseguiria facilmente colocar a China, um dos maiores países do mundo, aqui na África, a Índia aqui, os Estados Unidos aqui e toda a Europa e o leste europeu, certo? A Ásia, o Oriente Médio também nessa região norte. Então, para vocês terem uma noção, o continente africano em si, além de ele abarcar diversos troncos linguísticos, para vocês terem uma questão de tamanho e dimensão, ele abarca ele tem o tamanho dos principais países, os países que a gente acha como os países mais populosos e mais grandes, né, em dimensões territoriais, como a Índia, a China, os Estados Unidos, né, todos eles, o Oriente Médio, todos eles caberiam dentro do continente africano. Isso é para a gente ter uma noção do tamanho que o continente africano tem. No mapa a gente tem uma visão distorcida, então a gente vê eles basicamente muito menor. Tá? Então a inserção desse sistema escravista, basicamente um sistema que surgiu, né, com os estados modernos, então por isso é uma escravidão moderna, então não pode se comparar com outro tipo de escravidão. Calcula-se que mais de 12 milhões de africanos tenham sido trazidos para a América. Quando eu digo América do Norte, e América do Sul e América Central. Basicamente, eu não estou falando dos escravos que foram levados, né, para a Europa, né, consequentemente para outras colônias na Ásia, né, em nenhuma dessas regiões, mas sim para as Américas, né? Então são 12 milhões de africanos. Então isso é uma estipulação, certo, que não abarca todos que foram também para a Ásia, para a Europa e para as ilhotas europeias, beleza? Então o resultado, né, dessa grande demanda que é produzida pelos os traficantes de escravos, né, esses comerciantes privados, né, que ele causou uma alta dimensão, né, dessa busca por esse tipo de mão de obra, né, escrava, representou um imenso desequilíbrio na sociedade, na cultura e na economia dos povos do continente africano. Eu não falei povo, eu falei dos povos, beleza? Então aqui a gente tem uma gravura, né, de um transporte de escravos na África, no continente africano, né? Então o transporte se dava, por exemplo, essa gravura é de 1890, tá? E chegando lá na costa oeste, onde tinha as feitorias instaladas portuguesas e holandesas de outros países ingleses, né, diversos grupos africanos eles eram vendidos, né, raptados dentro do continente por grupos escravistas, por impérios, né, por aliados dos portugueses, por exército mesmo europeu, né, diversos grupos de tribos bem pequenas, né, eles eram raptados e vendidos nessas feitorias onde praticava-se o comércio de diversos produtos, inclusive de escravos raptados, né, presos ali no continente. Né? Eles eram transportados a partir dessas feitorias pelos navios tumbeiros, que são navios que são utilizados para transportar escravos e outras mercadorias. Aqui a gente tem um exemplo de uma maquete de um navio tumbeiro, tá? Então aqui a gente vê que tem várias mercadorias na parte de baixo aqui, e aqui a gente tem essa representação nessa maquete, né, dos escravos, né, das pessoas que estavam aí nesse regime de transporte, que seria basicamente levado do continente, né, de onde estava a sua tribo de origem, para as colônias onde seria explorado até, consequentemente, seus descendentes, em geral, aí, até a sua morte, né, toda a sua existência. A gente tem mais uma representação aqui, né, mais uma gravura de um navio tumbeiro, então a gente tinha aqui embaixo na região algumas mercadorias e, consequentemente, nas partes superiores, nos pisos superiores, os escravos se amontoavam deitado virado com o pé do outro, né, e colocasse todos eles em fileiras ali, tá? A gente vai mostrar bastante coisa. Esse é o slide mais importante dessa primeira parte da aula, então presta atenção no que eu estou falando. Esse slide, a inserção do sistema escravista no sistema econômico mundial, ele se dá por uma característica muito importante,
né? Essa escravidão europeia, presta atenção, ela se insere no sistema mundial através do sistema mercantilista. Ou seja, eu estou falando do sistema, né, de equilibrar a balança comercial, de utilizar capital para gerar capital. Nesse sentido, o status de cativo de guerra, que era um status de cativo, que era o tipo de escravidão que se existiu por toda a história da humanidade, em quase todas as regiões do planeta, né, esse tipo de escravidão através de conflitos de guerras, e esse cativo de guerra, ele era utilizado para pagamento de dívidas e para algumas funções domésticas. A partir dessa inserção, né, dessa busca dessa mão de obra escrava e inserção dela nesse sistema mercantilista europeu, certo? Que surgiu com a aliança dos estados modernos, né? Que surgiu com a centralização dos estados modernos, na Idade Moderna, com a inserção desse sistema escravista no sistema mercantilista, a gente tem o surgimento de um novo tipo de escravização, um novo tipo que nunca existiu antes, né? Então é importante que você tenha essa diferença e que você não compare escravidão com outros tipos de escravidão, porque não faz sentido esse tipo de comparação. Beleza? Então surge aí uma classe, né? Quem são as pessoas que podem traficar, utilizar e explorar essa mão de obra escrava? Os traficantes de escravos, né? Como a gente disse, ele está no sistema, essa escravização, essa exploração dessa mão de obra está no sistema mercantilista. Quem domina o sistema mercantilista? A burguesia mercante, certo? Então essa classe especial de burgueses mercantes vão ser chamados de traficantes de escravos, e ela é uma classe que vai se unir junto com quem? Com a corte, para ter autorização e a legitimidade para explorar essa mão de obra, certo? Explorar aonde? Ir lá no continente africano e incentivar empreitadas para o rapto e para o apresamento de povos africanos, né, para serem levados em regime escravista para as colônias, beleza? Aqui a gente tem o Palácio da Quinta da Boa Vista, no Rio de Janeiro. Ele é um palácio que o seu primeiro dono foi o Elias Antônio Lopes, né? Mas esse palácio ele foi dado de presente para Dom João VI, né, rei de Portugal. Lembrando que o Elias ele era um escravista, um dos burgueses mercantes escravistas muito famosos aqui na América Portuguesa, né? Então você vê aí esse afago, essa relação que os escravistas tinham com a coroa, porque ambos precisavam para sua autorização, tá? Presta atenção no que eu estou falando agora aqui. Segundo o historiador Luiz Felipe de Alencastro, né, somando a brutalidade da captura, do transporte, a saúde fragilizada e o trabalho intenso após a chegada, cerca de 40% dos escravos em determinadas épocas faleciam nos primeiros 6 meses após a sua captura, né? E apenas na viagem, aproximadamente 20% não resistiam. Se a gente tinha 12 milhões que chegaram, aproximadamente 3 a 4 milhões não sobreviveram nem o transporte da costa da África até o Caribe, onde eles seriam distribuídos, certo? Então, basicamente, a gente tem aí que esse número de 12 milhões, ele não é exato a quantidade de vidas que se perderam, né, nesse momento, em que vidas que foram, mão de obras que foram exploradas, né, no regime escravista, certo? Então, a gente tem um número muito maior do que isso, mas esse número já impacta bastante, para você ter uma noção de amplitude. A mão de obra ela foi utilizada desde a plantação até todos os serviços domésticos. Então chega-se no Brasil a 99% de todo o trabalho braçal é feito por escravos, tá? Então aqui a gente tem uma escrava brasileira que serve de cavalinho de entretenimento, né, para uma criança branca, uma foto do século XIX. A gente tem o pelourinho, que geralmente era localizado no centro da praça pública. Então esse pelourinho ele tinha como função master de fundar uma vila. Então, para ser considerado um status de vila, você tinha que ter um pelourinho e tinha que ter uma igreja, né? O pelourinho basicamente ele servia como um local onde você levava o seu escravo e castigava ele em público,
né? Então ele tem um forte caráter de mostrar, dar exemplo para outras, né? Mostrar a violência, mostrar o que pode ocorrer se você fazer algo semelhante ao que essa outra pessoa tentou fazer, uma fuga, um suicídio, uma tentativa de assassinato do senhor de engenho, certo? Então aqui a gente também tem um escravo que ele foi torturado na guerra de sucessão nos Estados Unidos, né, que foi a guerra entre o Norte e o Sul, que muito das pautas, uma delas era o fim da escravatura, beleza? Então os fatores de implementação da escravidão aqui é importante. Segundo o historiador Fernando Novaes, o tráfico de escravos africanos para as colônias foi uma atividade econômica mais importante da idade moderna, viu? Então agora a gente já conseguiu, você consegue ler isso aqui e entender basicamente com aquilo que a gente discutiu, tá? Então ele é uma atividade econômica, isso é muito importante, o vestibular sempre vai ter esse viés, tá? Ao lado dos comércios das especiarias e a produção de açúcar e da mineração, lembrando que tanto a mineração como a produção de açúcar na América Portuguesa e no Caribe, e também no continente africano, a mão de obra de escrava era amplamente utilizada, certo? Então a gente vê que todas as atividades braçais, todos os trabalhos braçais são feitos por escravos, tá? A gente vai discutir uma coisa disso lá na cicatriz, na segunda parte da aula. Estima-se que 37% dos escravos trazidos para a América do Norte e América do Norte e do Sul, né, elas foram trazidas para a América Portuguesa e está em torno de 4 a 5 milhões. Para você ter uma noção, na mineração, Pernambuco tinha em torno de 40 mil pessoas. Pernambuco não, Recife, tinha em torno de 40 mil pessoas vivendo na cidade de Recife. E no período da escravidão, né, de 1530 até 1888, quando veio os últimos escravos nesse regime, nesse sistema escravista europeu para a América Portuguesa, a gente tinha aí em torno de 4 milhões de pessoas foram trazidas compulsoriamente para o continente da América Portuguesa, beleza? Então a gente vê um número muito significativo, ainda mais para o período, muito significativo, e isso a gente vê no nosso cotidiano com as pessoas que nós mesmos se relacionamos, isso é muito importante, né? E os principais portos que trouxeram os escravos para cá foram Salvador e Rio de Janeiro, o principal deles, Salvador. Beleza? Então, mas não só a mão de obra de povos africanos foram utilizadas na América Portuguesa e também na América Espanhola, mas a gente tem ali também a população indígena sendo amplamente vitimada por esse contato com o europeu, não só por epidemias, né, por não ter resistências imunológicas para gripes, varíola, diversas doenças que os europeus trouxeram para cá, mas também pelo trabalho forçado. Então você trabalha até a exaustão e propriamente até chegar à morte. Um trabalho forçado feito pelos jesuítas na exploração das drogas do sertão, como a gente vai discutir nas próximas aulas, e também através dos bandeirantes, do apresamento e dos senhores de engenho que apresavam diversos indígenas através dos bandeirantes para trabalhar nas suas plantações de cana-de-açúcar, beleza? E além disso, né, isso é muito importante que eu vou dizer, a desarticulação da sua economia de subsistência. Então, quando o sistema mercantilista vem para cá e torna as pessoas, a mão de obra das pessoas como um capital para gerar riqueza para um senhor de escravo, para um senhor de engenho, para um rico, para um nobre, né? Esse tipo de ideia de gerar riqueza através da mão de obra, isso era algo totalmente desconhecido e estranho para a cultura daqui da América. Então a gente tem aí que a vinda disso há um conflito muito forte e a imposição desse sistema feito pelos europeus e pelos jesuítas, a gente tem uma lógica que tem uma ruptura muito forte, uma desarticulação desse modo de vida indígena, e isso vitima basicamente, né, essencialmente vitima essas pessoas, beleza? E além disso, as lutas de resistências, né, contra os colonos, e muitos eram mortos ou fugiam para o interior, né? Então a gente tem aí, como eu disse, uma formação dessa escravização moderna, e ela é baseada em cima do quê? Ela é baseada em cima de uma parceria entre burgueses mercantes, certo? E
a coroa, o Estado moderno, por isso a escravização moderna, entendeu? Isso é muito importante, por isso que você não pode comparar ela com a escravidão em Roma ou com a escravidão no modo de produção asiático, beleza? E como eu disse, como há essa parceria, né, como eu mostrei inclusive no palácio doado para Dom João VI, a gente tem aí, mediante apagamento da coroa, ela concede um acordo que se chama Assiento, né? E esse acordo ele concede a companhias particulares, né? Por exemplo, a Companhia Ocidental do Maranhão, a Companhia Ocidental de Pernambuco, a Companhia Ocidental das Índias, Oriental das Índias, tudo isso é um grupo de mercantes que se juntam para explorar determinada comércio, nesse caso a escravidão, certo? E o direito da exploração do tráfico de escravos. Beleza? Então a gente deu todas as bases para fechar essa ideia, né? Aqui é muito importante que você tenha uma visão, né, que muitas das coisas que a gente tem sobre o continente africano, basicamente ele é atravessado por essa perspectiva europeia de diminuição, de segregação, né, das pessoas, dos povos, né, mata-se a pluralidade desses povos em favor de uma denominação por completo. Isso é um pensamento eurocêntrico que simplifica toda a riqueza de cultura e conhecimento que emana desse continente e, consequentemente, do nosso e de outros também que são jogados como segundos ou como não evoluídos, certo? Na perspectiva europeia. Então, eu vou mostrar uma música para vocês. A música é dos África Zumbi, certo? As África Brasil, desculpa, as África Zumbi, né? As África Brasil, que chama antigamente quilombos e hoje periferia. E a partir disso, 5 minutinhos de música, você pode aí tomar uma água tal e depois se preparar para ver a segunda parte da aula, beleza? Então, vamos lá. Flores prometeram um mundo novo. Favela, viela, morro, tem de tudo um pouco. Tentam alterar o DNA da maioria. Rei zumbi, antigamente quilombos, hoje periferia. Levante as caravelas, aqui não daremos tréguas, não, não. Então que vem a guerra, Zulus, África Zumbi. Aqui não daremos tréguas, não, não. Então que vem a guerra. Sempre a mil, aqui, África Brasil. Pra quem fingiu que não viu, a cultura resistiu. Num faroeste de caboclos revolucionários. É o Zé Zumbi que zumbazinho zoado do zumbizado além da rua. Quem faz é você no proceder. Querer é poder, atitude é viver. Hoje, centuplicarei o meu valor, eliminando a dor que afeta o meu interior. Querem nos destruir, mas não vão conseguir. Se aumentam a dosagem, mais iremos resistir. Evoluir, não se iludir com o inimigo que transforma cidadão em bandido, perito em latrocínio. Os hereditários sempre tiveram seus planos. Ao lado de uma par de dólar furado, falso e se encantam. É cadeira de balanço ou é cadeira elétrica? Gatilhos, tiros na favela e o sangue escorre na viela. Um dia sonhei que no campinho da quebrada era uma fábrica da Taurus. Ainda bem que era um sonho, aí fiquei um pouco aliviado. Mas algo em meu pensamento dizia pra mim: porra, se na periferia ninguém fabrica arma, quem abastece isso aqui? O sistema não está do lado da maioria. Já estive por aqui, sei lá quantas vidas e continua a covardia. Somos madeira que cupim não rói, a gente supera todas as drogas e as armas que estão aqui, devolveremos em guerra. Aqui sentido flores prometeram um mundo novo. Favela, viela, morro, tem de tudo um pouco. Tentam alterar o DNA da maioria. Rei zumbi, antigamente quilombos, hoje periferia. Levante as caravelas, aqui não daremos tréguas, não, não. Então que vem a guerra, Zulus, África Zumbi. Aqui não daremos tréguas, não, não. Então que vem a guerra. Mundo abominado, desorientado, não seja um minigame manipulado. Ignore a ação do sistema, mas por outro lado, faça sua taboca, levante sua paliçada. Prepare-se, não acredite em contos de fardas. A fumaça é o veneno que destrói as flores. A visão do mundo, diversos fatores, subjugado a valores. Consome a essência, em troca a sobrevivência. Assim espalham a doença, a fé, a crença. E o povo lamenta, tantos destroços, tanta perda. Fio de 500 volts, em muita
muitas consciências. Vejam, pulseira de ozônio, pânico da atmosfera. As coisas não estão nada belas, SOS planeta Terra. Acredite, há milhões de anos o poder impera. O oprimido resiste e o opressor insiste na guerra. Refúgio, ver nuvem negra brilhar, sistema o alvo certeiro. O mal aplicado diante de princípios morais. Lamentos, levantamentos, históricos monumentos. Carne e osso, meu corpo não é blindado, seu peito. Biografia, plano real, agora nos encontramos mal. Excelentíssimo senhor presidente do território nacional, do sistema escudo, guerrilheiros do mundo. Tuque 13 levou, o zumbi, o redentor. Agora o jogo virou, quilombo guerreou, periferia acordou. Cansamos de promessas, volta pro mato, capitão, pois já estamos em guerra. Aqui sentido flores prometeram um mundo novo. Favela, viela, morro, tem de tudo um pouco. Tentam alterar o DNA da maioria. Rei zumbi, antigamente quilombos, hoje periferia. Levante as caravelas, aqui não daremos tréguas, não, não. Então que vem a guerra, Zulus, África, zumbi. Aqui não daremos tréguas, não, não. Então que vem a guerra. Meditação, hino da redenção. Os deuses encorajaram as almas dos fortes a não se prender à ilusão. Na sombra do otário que se esconde o mané. Na hora que o bicho pega que a gente vê qual é que é. Evite atrasalado, tem pangaré que não vale um prato. Aqui é lobo do mato, tem xerife assustado com um cavaleiro solitário. Abre sésamo, e não gosta de cara pálida. Acham que sabe de tudo, mas na verdade não sabem nada. Controlam as doenças, controlam dinheiro, controlam os cartéis, controlam os puteiros, modificam o ar, criam cérebros atômicos. É o pai de família no bar enquanto o filho está matando. Sugam da terra, injetam no próprio homem, alteram a natureza, olham no mar, fogo no monge. Jardins do Éden, as flores têm cheiro de morte. Olhe o seu próprio coquetel molotov. Aqui sentido flores prometeram um mundo novo. Favela, viela, morro, tem de tudo um pouco. Tentam alterar o DNA da maioria. Rei zumbi, antigamente quilombos, hoje periferia. Levante as caravelas, aqui não daremos tréguas, não, não. Então que vem a guerra, Zulus, África, zumbi. Aqui não daremos tréguas, não, não. Então que vem a guerra. É isso aí, família top, mano. Zafka Brasil, mano. Os melhores grupos aí. Os caras têm uma conexão muito forte aí com a essência, com a cultura brasileira. É um bagulho muito incrível, assim, como eles transmitem, né? Toda essa história, tá ligado? Não só na cima, tá ligado? Mas tô falando no seu próprio beat. Quem conhece aí o grupo sabe bem do que eu tô falando, beleza? Se não conhece, cola lá, que os caras é chave, mano, muito bom, né? E agora eu queria já, se você gostou desse momento, né? Lembrando que a segunda parte da aula agora a gente vai falar das cicatrizes que veio desse sistema no Brasil, especificamente a gente vai trazer diversas referências, música e vamos escutar mais uma música, demorou? Então, clica no próximo vídeo aí e é nóis, quebrada!